Boa noite, internautas. Estamos começando hoje o Blog do Vila ao vivo. Estamos começando aqui num formato um pouco diferente. Eu sei que você está me acompanhando aí, você está acostumado a me ver na cadeira do estúdio recebendo um convidado daquele local, né, um governador, um senador, um deputado, mas hoje eu estou conversando fora da terrinha mesmo, né, fora de Alagoas, fora do Brasil. Aliás, eu converso hoje com o escritor Flávio Quintela, né? O escritor Flávio Quintela já deu uma entrevista para a gente lá no Cada Minuto Press, no jornal impresso, uma entrevista de páginas vermelhas, que fez sucesso. O jornal circulou na nossa principal livraria aqui de Maceió, Livraria Leitura, e eu recebi alguns e-mails de pessoas perguntando onde comprar o livro, onde conseguir o livro, e algumas pessoas foram à própria Livraria Leitura tentar achar o livro e infelizmente não encontraram. Mas o Mentiram e Muito para Mim, lançado pela Vide Editorial, né, e você consegue encontrar fácil na Cultura. Eu comprei pelo site da Cultura, por exemplo, mas tem o site da Amazon, tem outros sites aí onde você pode encontrar esse livro do Flávio Quintela, que eu indico. O livro é muito bom. O livro é ácido, é uma crítica muito inteligente ao pensamento da esquerda brasileira, a esquerda mundial, de certa forma, e tem uma linguagem muito bacana que é direcionada aí a um público iniciante no universo da política, né? Então, eu recebo hoje aqui o escritor Flávio Quintela, né? Recebo hoje maneira de falar, né? Porque eu estou aqui, ele está lá nos Estados Unidos, mas no ambiente virtual, agora nesse momento que a gente está junto. Flávio, muito boa noite. A minha primeira pergunta é justamente sobre o livro, Flávio. Eu queria que você explicasse para o internauta, porque você já deu essa resposta para a gente pelo meio impresso, mas para quem está acompanhando agora poder saber também, como surgiu a ideia, né, de fazer o Mentiram e Muito para Mim, e nas suas próprias palavras, para quem acompanha a gente aí poder saber do que é que trata a obra. Oi, Luiz, boa noite. Obrigado pela oportunidade de participar do teu programa aí, desse Hangout. E boa noite, pessoal todo que está ouvindo a gente. Eu acho que deve ter bastante gente de Maceió e região, né? Isso. Em relação a a primeira pergunta que você fez, é uma pergunta que eu já respondi algumas vezes, porque realmente é uma curiosidade, né? De onde que veio essa ideia? E a ideia veio, na verdade, aqui de casa mesmo, porque, como eu disse na entrevista, eu sempre converso muito sobre política com amigos e com minha esposa, né? E de tanto falar com ela acabou se interessando pelo assunto, e num determinado momento ela me sugeriu, falou, por que você não escreve tudo isso que a gente conversa, não faz de uma maneira didática? Ela falou, porque eu mesma tenho várias amigas que não se interessam por política, né? A família da gente, o pessoal não se interessa. Ela falou, escreve, né, você escreve bem, faz do jeito didático. E aí eu fiz alguns capítulos já, assim, a ideia surgiu num dia, no mesma noite eu comecei a escrever. E escrevi 2 capítulos, 3, mandei para o editor, que era um conhecido meu, e ele falou, putz, cara, tá legal, continua que eu publico, né? E aí eu trabalhei 2 meses, vamos dizer, incessantemente, trabalhei 2 meses para escrever o livro, com todas as referências e tudo certinho. Foi um trabalho bem concentrado. O livro ele traz, Flávio, uma crítica muito ácida assim, ao pensamento tradicional da esquerda, né? Aquela esquerda mais carnívora e tal, e também, de certa forma, a própria esquerda vegetariana, que acaba defendendo algumas coisas sem ter conhecimento pleno, né? Como tem sido, como é que você tem sentido a resposta ao livro, se você consegue acompanhar, já que você está aí nos Estados Unidos, a resposta ao livro aqui no Brasil, né? Porque a gente praticamente aqui no Brasil vive um pensamento de esquerda hegemônico, né? Nos bancos universitários, no próprio ensino médio. Então, você consegue sentir que o livro está sendo bem recebido, ele atendeu às suas expectativas? Olha, as minhas medições são com base no que eu recebo de feedback, né? Então, primeira coisa, que eu recebo, por exemplo, no Facebook. Muita gente vem me procurar, por causa do meu nome na capa do livro, vem me procurar para conversar e falar que leu, que gostou. Vamos dizer, até hoje, a maioria,
98% das pessoas que vieram me procurar foi para falar bem do livro e que gostou. Tive duas ou três pessoas que vieram me falar que acharam uma porcaria, que gente que falou que eu sou só um replicador das ideias do Olavo de Carvalho, esse tipo de coisa. Uma Olavete. Um Olavete. Mas uma outra maneira de eu medir, que eu estou sempre acompanhando, é pelos próprios reviews da Amazon, né? Lá, quando você termina de ler o livro, eles te permitem que você faça um review do livro. E, pô, meu livro, apesar de não ser de uma editora principal, né, de uma editora grande, ele tem um número grande de reviews, ele tem mais de quase 60 reviews lá na Amazon. Por lá eu vejo o que o pessoal acha também, muita gente falando que gostou, tipo, dos 56, acho que são 46 excelentes, e mais outros muito bons lá, e acho que tem 3 só que são péssimos, um péssimo ou ruim, né? Uhum. É justamente o pessoal que ou acha que eu sou um cara de extrema direita, ou acha que eu sou um católico, extremo católico, ou acha que eu sou simplesmente um imbecil. Mas foram pouquíssimos, entendeu? Então eu acho que a repercussão está sendo boa, o livro está vendendo bem, e até eu não posso responder esse tipo de comentário, né, que o pessoal deixa na Amazon, mas o cara lá, um deles é interessante, ele acha que o livro é bom, mas que o autor é católico demais, e o autor nem é católico, né? Interessante isso. Hoje em dia, nesse cenário aqui, porque uma das coisas que a gente ouve muito aqui no Brasil, né, é que esse negócio de esquerda e direita não existe mais, a esquerda, né, é primitivo demais definir esquerda e direita e tal, e acaba criando um cenário meio que nebuloso, né? E ao mesmo tempo, quando a galera tenta definir o que é de direita, imediatamente já utiliza logo rótulos como racista, fascista, nazista, quando o próprio fascismo é pelo Estado, por meio do Estado, tudo para o Estado, que é totalmente contrário a um pensamento mais liberal e até mesmo a um pensamento mais conservador, que respeita muito mais essa questão da individualidade humana, né? Como é que tu está enxergando hoje, Flávio, você que fez um estudo aí, como mentirem muito para mim, justamente desse cenário das ideias hegemônicas da esquerda, como é que você enxerga no Brasil? A gente está vivendo esse período meio que nebuloso para definir essa história de esquerda e direita, definir campos políticos. Acaba sendo até uma própria estratégia da esquerda, na sua visão? Eu acho que sim, né? Assim, eu vejo, em primeiro lugar, eu vejo que a grande maioria das pessoas não tem absolutamente nenhuma noção do que é esquerda e direita política. Começa por aí, né? Então, o cara, a única noção que a maioria das pessoas tem é do que é falado na TV, na internet, nos jornais. E esses meios de comunicação, que estão ocupados principalmente por gente de esquerda, eles colocam a direita sempre como isso que você falou, uma coisa muito, sabe, raivosa, pessoas maldosas. Isso. São os verdadeiros demônios. Os conservadores, então, são trogloditas, gente da idade da pré-história, que não aceita o mundo do jeito que ele é hoje, o que é uma tremenda mentira, né? Eu senti isso em muitas conversas que eu tinha com alguns amigos, com alguns ex-amigos que optaram por não ser mais amigo depois que eu escrevi o livro, e porque o pessoal não tinha noção. E aí foi por isso que eu dediquei um capítulo para explicar o que era esquerda, explicar o que era direita, tentar situar as pessoas de uma maneira mais correta nessas noções. Porque eu acho que interessa sim a esquerda tirar passar esse conceito de que não existe mais direita e esquerda, justamente porque quando você estuda a fundo, você percebe que a esquerda ela é a raiz. Eu não vou falar que é a raiz de todos os males, porque seria também uma coisa muito exagerada, mas é a raiz de muitos males da nossa sociedade, né? O pensamento de esquerda, ele traz muitos malefícios, e se a pessoa começar a estudar, ela vai perceber isso. Então é lógico que interessa falar que não existe mais, porque você joga tudo dentro de um sopão aí de ideias mal
mal percebidas e mal entendidas, e fica tudo por isso mesmo. O nosso interesse, e de todos os conservadores que eu conheço, por exemplo, é de instruir as pessoas ao máximo com a verdade, né? Aí a pessoa, lendo aquilo lá, lendo o que é a direita, a esquerda, entendendo, ela decide por si mesma o que ela quer. Isso tem sido um grande problema, até mesmo dentro de alguns espaços acadêmicos aqui em Alagoas acontece, eu acredito que seja um retrato, inclusive, do próprio Brasil, porque você tem hoje em dia os cursos tomados pelo pensamento marxista, e você chegar lá e falar de autores como Mises, Ortega y Gasset, dentre outros autores, acaba sendo um palavrão, né? Acaba sendo um palavrão. E aí eu aproveito essa deixa para te fazer a seguinte pergunta. O próprio Mário Vargas Llosa, eu acho que é no livro Sociedade e Espetáculo, eu acho, ele fala muito de uma esquerda carnívora e uma esquerda vegetariana, que seria uma esquerda mais democrática. Dá para enxergar a diferença entre as esquerdas, Flávio? Ou simplesmente essa história de ser carnívoro ou vegetariano, simplesmente é uma mudança de métodos, mas no fundo é a mesma coisa? Eu vejo sim a diferença, porque a gente está vivendo essa diferença, né? Quando ficamos sob o governo do Fernando Henrique, PSDB, essa é uma das coisas, um dos motivos pelos quais eu escrevi o capítulo do livro sobre esquerda e direita, porque muita gente fica falando que o PSDB é um partido de direita. E a gente sabe claramente que o PSDB é um partido de esquerda, social-democracia, e usando essa terminologia aí do Vargas Llosa, realmente, o PSDB seria a esquerda vegetariana, vamos dizer, né? Eles são adeptos da esquerda fabiana, procuram respeitar as instituições democráticas, procuram dar legitimidade democrática a tudo que fazem, de uma maneira correta. Então, assim, é um partido, por exemplo, que governou com algumas concessões, muito poucas, né? O pessoal fala que o PSDB é um partido de economia liberal, a gente sabe que não é. Fez algumas concessões para o liberalismo econômico, trabalhou dentro do sistema mais democrático possível. Eu achei, assim, depois que a gente trocou para o PT, aí deu para ver exatamente o que é uma esquerda carnívora, né? Porque quando você entra com partidos que têm agenda marxista mesmo, de revolucionários, como é o caso aí do PT, PCdoB e essa galera da esquerda, da extrema esquerda, você percebe claramente a diferença entre as duas. Eu sou a favor, sim, eu sempre vou votar para que a esquerda não esteja no poder, mas se eu tiver que optar, como a gente tem que optar hoje no Brasil, vou optar pela esquerda chamada vegetariana. Eu vejo sim diferença. Eu vejo que com uma você pode chegar com a esquerda PT que a gente tem hoje, com mais 4 anos de PT, a gente pode chegar no caos, eu acredito. E com uma mudança, por exemplo, com o Aécio, que está concorrendo, a gente tem muito mais tempo de trabalhar, né, dentro da política nacional para tentar reverter esse quadro só de esquerda que existe. Com a esquerda carnívora não vai dar tempo de fazer isso. Uma coisa vai acabar agora, no próximo mandato, nos próximos 2 no máximo. Nesse quadro que você define aí, a gente percebe pelas pesquisas que essa opção pelo Aécio, que você coloca como sendo o melhor caminho, né, para o Brasil, é uma opção que está distante, né, porque a gente vê liderando as pesquisas aí a Dilma e a Marina Silva. E aí a minha pergunta é a seguinte: há diferença entre Dilma Rousseff e Marina Silva? Boa pergunta, e é a pergunta de todos, né? Eu venho acompanhando todas as pesquisas, todas as análises. Eu realmente ainda não escrevi um artigo meu falando sobre isso, porque as coisas estão mudando rapidamente. Mas o que eu vejo é o seguinte: quando aconteceu o acidente, o Eduardo morreu e a Marina assumiu, minha posição foi, eu preciso falar que Marina não é muito diferente de Dilma, em termos de
né, de candidatura. E por que a Marina veio do PT? Porque a Marina é de esquerda, né, sempre foi de uma esquerda mais extremista, porque Marina tem na sua agenda várias coisas que não tem nada a ver com o que eu defendo e que eu prezo, né, valores que eu prezo para o Brasil. Mas, diante dessa possibilidade grande dela fazer o segundo turno com a Dilma, aí você tem que começar a diferenciar uma da outra. Porque quando você tem as duas de um lado e o Aécio do outro, beleza. Ó, gente, vamos votar no Aécio, embora não seja o meu favorito de todos os possíveis, é o que dá, é o que tem para hoje. Mas quando chega no momento, se realmente se confirmar que o Aécio não tem chance, a gente também não sabe na próxima pesquisa o que vai acontecer, né? A Marina já está com uma tendência de queda. Mas na hipótese de irem as duas, a gente tem que diferenciar que Dilma é pior que Marina. Simplesmente pelo fato de que Dilma está governando em cima de um aparato partidário que está há 12 anos no poder, ocupando todas as posições do governo federal, ocupando posições no Supremo. Eles estão ocupando todos os lugares. Então, nesse sentido, tirar esse partido de lá é salutar, porque por mais que venha outro ruim, a ocupação vai começar do zero ainda, entendeu? Então, para mim, isso é um indício de que a gente vai estar atrasando um pouco um futuro até ditatorial para o Brasil. Porque se continuar na mão do PT, a gente sabe, próximo mandato, o próximo presidente vai indicar 5 ministros do STF, a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Então, tirar o PT do poder agora, para mim, é uma grande coisa. Tirar com a Marina não é o ideal. Para mim, o ideal, na verdade, seria tirar com... Eu nem sei se tem um candidato hoje que represente o que eu entendo como bom para o Brasil. Mas o ideal entre os três seria tirar com a Aécio. Se não dá com a Aécio, vai com a Marina. Tá aí a visão, você que está acompanhando a gente aí, tá aí a visão do Flávio Quintela sobre o nosso quadro eleitoral. Você que está acompanhando, você pode mandar questionamentos, tá? Você pode fazer tua pergunta aí para o Flávio também. Pelo Twitter, se você utilizar lá a hashtag Blog do Village, a gente consegue pegar aqui pela minha produção e aí a gente faz a tua pergunta para o Flávio Quintela. Flávio, você falou aí dessa história do aparelho do Estado na mão do PT por esses 12 anos e tal, e uma das características que se fala muito, não tanto no Brasil isso é falado muito pouco, e quando é falado é tido como teoria conspiracionista, mas em alguns lugares você consegue ler, que é a importância da entidade Fórum de São Paulo, né? É uma entidade que é muito citada como parte de um plano bolivariano envolvendo outros países que hoje também têm governos de esquerda, como Cuba, Venezuela, enfim, e é um fórum que tem vários partidos de vários países participando, inclusive o próprio PT e o próprio PSB. Eu queria que você falasse um pouquinho, Flávio, para o espectador da gente, para quem está nos acompanhando aí, sobre a importância que tem o Fórum de São Paulo nesse projeto das esquerdas dentro da América Latina, que não é só, evidentemente, o Brasil. O Fórum, até um tempo atrás, isso há uns 3, 4 anos, a única pessoa que falava do Fórum era o Olavo de Carvalho. Né? E aí até essa pecha de conspiracionista, de teoria da conspiração, de doidice e tal, isso aí era muito jogado por quem queria combater, então, o que ele falava. Mas o fato é que o fórum existe desde 1990 e você não precisa nem de nenhum acesso secreto para saber o que eles falam, porque os caras divulgam todos os vídeos na internet, é tudo gravado, eles têm as atas. Então, para quem não conhece, o fórum é uma entidade supranacional cujo objetivo é estabelecer governos socialistas na América Latina e os partidos fundadores aqui do Brasil, entre eles realmente está o PT, o PCdoB e o PSB,
né, e o Lula sempre teve um papel fundamental no foro, então ele é um dos articuladores desde o início. Quando você ouve ele falar lá nas reuniões do foro, fica claro que o objetivo é transformar essa parte do mundo aqui num forte socialista, né? Tipo de uma União Soviética, só que coisa na América Latina. E, assim, por causa do foro, essa é uma das grandes razões pelo qual eu não votaria na Marina de jeito nenhum se eu tivesse a opção de colocar o Aécio no lugar, se eu tiver a opção. Porque ela é de um partido do foro. O PSB está lá junto com o PT desde o começo, né? A Marina fala abertamente em destruir, ela já falou em duas entrevistas que precisa acabar a polarização PT-PSDB, e quem leu meu livro sabe que eu falo exatamente isso, que esse ia ser o discurso para esse ano, ia ser acabar com a polarização PT-PSDB, criar uma polarização PT-PSB, para ficar com a disputa dentro do fórum. Então, assim, eu acho só difícil dizer até que ponto vai a influência do foro em termos de ditar, ditar ações, ditar atitudes, de ditar programas. Ditar programa de governo, por exemplo, é fácil, eles podem sentar lá e reunir. Agora, até que ponto o foro interfere diretamente nas ações do dia a dia da política brasileira, eu não sei dizer. Mas só o fato de que existe, de que os políticos se reúnem ali, os governantes se reúnem ali, e tentam traçar estratégias em grupo para tornar isso aqui um canto socialista do mundo, já é uma coisa assustadora para mim, né? Por mais que eu queira minimizar, se eu falar, não, eu quero minimizar ao máximo a influência dos caras, mas ainda assim a influência que sobra para mim é grande o suficiente para me preocupar. Então, esse é um dos grandes motivos que eu tenho os dois pés atrás com a Marina, porque o PSB é um partido do foro, e a Marina estava no PT quando o PT criou o foro junto com os outros partidos. Exatamente. Agora, tem uma coisa que soa estranho, Flávio, que é o seguinte: a gente tem um Foro de São Paulo que ressalta essa preocupação aí que você está citando, preocupação da qual alguns poucos jornalistas no país comungam dela, mas você tem os partidos políticos do PSDB, partido como, por exemplo, Democratas, que quase que aceitaram a pá de cal que foi jogada em cima deles, né? Você não vê o próprio PSDB não discute o Fórum de São Paulo, o próprio PSDB não fala aquilo que poderia atacar diretamente o coração desses partidos que são tidos como antagonismo do PSDB ao PSDB, e o Democratas praticamente hoje é um partido inexistente, é um apêndice do PSDB, mas que também não consegue discutir muita coisa. Esse silêncio desses partidos também não seria de estranhar, Flávio? Isso é bem estranho mesmo, Luiz, mas eu ouvi de uma pessoa de dentro do PSDB, pessoa de alto escalão, e é o seguinte, cara, enquanto o PSDB estiver na mão do Fernando Henrique, o PSDB vai agir dessa maneira. É uma maneira que eu considero uma oposição covarde. Oposição que não fala o que está acontecendo de errado, não aponta o que os outros estão fazendo, não enfrenta, não confronta. A gente sabe, a história velha já, que na eleição de 2006, quando chegou o auge do mensalão, coisa estourou, a gente sabe que a opção do PSDB de não atacar o Lula foi diretriz do Fernando Henrique. Sabe? A gente sabe que o Geraldo tinha a chance de ser presidente, Geraldo Alckmin, e a sabotagem veio de dentro do partido. Foi coisa... Isso aí todo mundo sabe, né? O pessoal não fala, mas todo mundo sabe. Então, tem poucos políticos hoje no PSDB que eu acho que tem uma postura assim de enfrentamento, né? Um deles que eu admiro bastante, assino os posts dele e tudo, é o Álvaro Dias. Eu acho que ele faz um papel que eu esperava de oposicionista, né? E o DEM, falar o quê? O golpe de misericórdia no DEM foi o Kassab, né? Quando o Kassab
saiu e criou o partido dele, ele esvaziou todinho o DEM, né? Ele tirou os melhores quadros de lá, e na época eu estava até vendo para me filiar ao DEM, nessa época que o Kassab saiu, porque tinha pessoas muito boas ali fazendo a política do DEM no interior de São Paulo. De repente tudo acabou, cara. De repente o partido realmente ficou nanico, mas não é nanico porque tem uns menores ainda, mas ficou pequeno, tá perdendo posições aí, perdendo. Acho que não sei se vai eleger algum governador do estado esse ano. Tá complicado para eles. Então a gente teve a oposição super reduzida, né? E ainda ela está sempre na mão de um partido que não tem coragem de falar o que tem que ser falado. Pô. O PSDB parece que tem medo de falar as coisas e assumir uma posição um pouquinho mais conservadora, que é a posição que o povo brasileiro tem por natureza, e os caras não têm coragem de falar nada, e no mínimo estranho. Eu não sei se isso é um capricho do Fernando Henrique, não sei se sabe, não dá nem, não sei como falar o que é isso, se é capricho dele, se é alguma estratégia errada, se é burrice. O fato é que não está funcionando, faz 12 anos que não funciona. Chegou uma pergunta aqui para intercalar as minhas perguntas com a pergunta do internauta. É uma pergunta que vem da Laura Lobo, que está acompanhando aqui a conversa da gente. E a Laura pergunta se você tem planos para o próximo livro, né? E qual o caminho que esse teu próximo livro poderia tomar, se vem no mesmo tom, na mesma linha crítica, esse pensamento hegemônico que tomou conta do país. Tem um plano, sim. A gente está desenvolvendo agora um livro no mesmo, seria nos mesmos moldes do Mentiram, tá? O Mentiram foi um livro bastante genérico, assim, em termos de abordagem de assuntos. São 19 assuntos em poucas páginas, né? Então é como que uma coisa introdutória. E eu pretendo fazer outros livros agora com uma abordagem um pouco mais profunda, né, gastando mais tempo por assunto, mas continuar na mesma intenção, que é a de educar, que é de passar as coisas como elas são, tirando essa cortina de mentiras que a mídia, que a universidade, a escola, tudo coloca. Eu tenho um projeto pessoal de um outro livro, esse tem um apelo um pouco mais filosófico, mas isso eu estou escrevendo, assim, até nem falei com o editor ainda, estou escrevendo por conta, devagarinho. Se sair, beleza, se não sair, vai ficar só nos capítulos que eu já fiz. Mas eu pretendo dar andamento, sim. É que eu faço muita tradução também, né? Então eu tenho que intercalar a minha escrita com tradução de obras do inglês para o português. Ok, Flávio, pegando essa veia aí que a gente começou a falar desses livros, no Brasil acabou criando assim uma estante, uma prateleira em algumas livrarias que a gente poderia chamar da literatura reaça, digamos assim, né? Que estariam os teus livros, estariam os livros do Olavo de Carvalho, Leandro Narlock, e de certa forma, eu não considero tanto, mas muita gente aqui acaba considerando, de certa forma, também os livros do Laurentino Gomes, né? A trilogia aí que ele fez, 1808, 1822, 1889. Do Narlock, para quem não conhece, está acompanhando a gente aí, que é o guia politicamente incorreto da história do Brasil, da história do mundo, da história da América Latina, e saiu um também, mas é do Pondé, que é o politicamente incorreto da filosofia. E o Pondé, evidentemente, também entraria nessa lista dos reaças, né? E fica parecendo que todo mundo tem um pensamento hegemônico. Os reaças pensam assim, quando esses escritores em si, incluindo você, tem muitas diferenças peculiares que acabam deixando de ser notadas, né? Mas, de certa forma, é produtivo porque a gente tem uma revisão da nossa própria história, uma revisão de alguns conceitos numa hora propícia, porque é a hora que a gente está sendo tomado por esse politicamente incorreto. Então, como é que tu está enxergando aí esse movimento desses escritores que, surfando ao contrário da onda, eles conseguem estar até nas listas dos mais vendidos? Eu enxergo isso, com muito otimismo. Eu acho que
bom mesmo teria sido se tivesse acontecido 10 anos atrás. Mas antes tarde do que nunca. A gente sabe que a esquerda ela tomou as posições todas nas áreas de educação, de mídia, tudo isso já faz 40 anos, 50 anos. Então, os autores demoraram, né, para surgir. Eu acho que parte disso também é porque muita gente que eu conheço hoje que está escrevendo, que está criando conteúdo, é gente que veio, por exemplo, de passar um tempo com o Olavo de Carvalho, que foi um cara que acabou levantando bastante gente aí. E os próprios livros do Olavo, né, ele tem já livros bem mais antigos, mas eram livros menos palatáveis ao público em geral, né, livros de filosofia mais profunda, onde você precisa ter uma certa base para ler, entender, e não é qualquer um que pega e sai lendo, né? Então eu acho esse guia politicamente incorreto do Narlock, e tem o livro do Pondé que eu tenho aqui em casa, inclusive, eu acho fantástico, eu acho que é uma linguagem muito legal, que é fácil, foi uma inspiração para mim também, porque eu quis fazer um livro de linguagem fácil. Então, hoje eu vejo que se tinha livros 10 anos atrás, fora dessa uniformidade esquerdista, mas que eram mais profundos e filosóficos, então agora a gente está entrando já em livros mais fáceis, mais palatáveis, que é o que vai atingir o público. Porque enquanto a gente fizer livros que só vende para quem estuda sociologia, história e filosofia, não vai adiantar muita coisa. Então eu vejo que esses livros que atingem um público, às vezes até um público jovem, pessoal que está comprando lá um livro, um romance na livraria, pega um livro desse, acha interessante, leva, lê, gosta, porque a linguagem é fácil. Então eu vejo com muito bons olhos. Só que isso é só uma etapa, né? A gente sabe que se a gente for até seguir o que a esquerda fez no Brasil, você começa produzindo conteúdo intelectual e depois você precisa ocupar espaços. Mas isso eu também tenho ficado feliz, porque eu tenho várias pessoas que vêm bater papo comigo no Facebook, me adicionam, que são alunos de história, alunos de geografia, de sociologia, gente que está estudando para ser professor e para levar para dentro da sala de aula uma visão diferente do que está sendo ensinado nos últimos 5 décadas, entendeu? Então a ocupação dos espaços, ela começou. É pequena ainda, mas ela começou. Isso já é um passo, né? O que é interessante muitas vezes, Flávio, é que não é permitido em alguns espaços sequer o debate. Né? Você pode discordar, mas você tem que discordar dentro de uma linha limítrofe. A esquerda discordando muitas vezes com a própria esquerda. E tem uma onda do politicamente correto que ajuda isso. Por exemplo, você abre a boca para fazer alguma crítica ao Bolsa Família, te dizem que você é contra pobre. Você abre a boca para fazer alguma crítica à questão da política de cotas, você também é contra pobre ou você é racista. Se você faz alguma crítica ao movimento gay, você já é homofóbico. Então, isso não permite com que as ideias no Brasil elas circulem livremente. Essa é uma impressão minha ou você também concorda, compartilha comigo? Eu queria uma análise sua a respeito dessa onda politicamente correta que tem tomado conta da gente aqui. Eu concordo plenamente com você, porque politicamente correto é uma praga, né? E não é só brasileira, é uma praga mundial. Né? Então, a gente vai vendo a coisa escalar a pontos absurdos, do tipo... Ontem mesmo eu estava vendo que um rapaz colocou uma foto de uma família, bonita família, sabe? Pai, mãe, 2 filhos. E colocou alguma inscrição religiosa, tal, a família será abençoada, uma coisa assim. E veio uma pessoa lá e escreve assim, essa é a foto mais homofóbica que eu já vi na minha vida. Uma inversão absurda de valores. Você não vai valorizar a família, por quê? Porque agora a gente não pode pôr fotos de famílias comuns, heterossexuais, porque a gente tem que colocar fotos. Isso é um absurdo. E o que você falou antes, de que o debate não é fomentado entre as duas partes, isso é verdade. Essa semana que passou, acho que foi organizado um debate
de São Paulo, eu não sei se foi na PUC, eu não lembro agora. Eu sei que era sobre o caso Israel, né? De Israel Hamas. E os caras chamaram três pessoas para defender o lado palestino. E aí um aluno judeu se sentiu, pô, isso aqui vai ser um massacre, né? Ele foi lá, reclamou, e aí os caras voltaram atrás e chamaram 2 pessoas para debater do lado de Israel. A esquerda gosta de fazer isso. Vamos debater? Vamos chamar 3 pessoas do nosso lado. E o lado deles? O lado deles não tem que falar nada mesmo, porque o que eles falam não presta. É isso que eles pensam. Então, por causa dessa hegemonia e desse pensamento, é que a gente, se você estudar a história da esquerda no Brasil, você vai ver que os pensadores de esquerda que existiam, os que realmente pensavam, eles já morreram e ninguém tomou o lugar deles. É por isso que eu digo que, intelectualmente falando, não existe hoje um debate, como fazer um debate de nível no Brasil, porque a esquerda perdeu os debatedores. Eles debatem entre si porque é só o que eles conseguem. Se qualquer pessoa, qualquer debate que você marcar, que você trouxer um cara preparado, conservador, liberal, que seja de direita, para pegar um cara desse esquerda, eles arrebentam. Porque os caras, é aquele negócio que você fica muito tempo lá no topo e se acomoda. Eles acomodaram, eles não tem mais ninguém que esteja pronto para debater no nível intelectual com a gente. Isso é fato. Tem uma questão também que me preocupa muitíssimo nessa história do debate dos lados, de acabar o debate indo para um lado só, é a estratégia de você criar um espantalho e começar a espancar esse espantalho como se ele representasse todo mundo da direita. Não vou entrar no mérito em relação a essas pessoas, se você quiser na sua resposta pode entrar, não tem problema nenhum, mas só para citar que eles são colocados como esses espantalhos. Por exemplo, Bolsonaro virou um ícone da direita. Bolsonaro representa toda a direita brasileira a partir de agora. Depois você vê a figura do Marco Feliciano. Pronto, ele é o conservador que representa todos os conservadores a partir de agora. E assim vai sucessivamente. O Silas Malafaia, dentre outras figuras, que necessariamente podem não representar a direita, mas eles passam a ser o retrato da direita para ser colocado na parede, e aí a gente brincar com aqueles dardinhos de tira ao Álvaro, né? Tira ao alvo. Lembrei da música do Adoniran Barbosa aqui. Mas você tem essa característica muito forte da criação do espantalho. Como é que você enxerga isso sendo feito no Brasil, Flávio? É exatamente o que você falou, Luiz. O pessoal tem pego alguns nomes, né? Os nomes que têm aparecido mais. Prova disso é aquela lista de jornalistas, né, que o pessoal do PT preparou, nomes perigosos, né, pessoas que podem acender eu digo que são pessoas que podem fazer o cérebro dos outros começar a funcionar de novo, né? E eles têm colocado realmente, na época que o Feliciano ocupou a presidência lá da comissão de Direitos Humanos, foi uma época em que ele estava em alta, então todo mundo vai bater nele. Esses dias atrás foi o Malafaia, né? Ele fez um tuitaço, a Marina acabaram mudando um ponto lá do plano de governo, pronto, já virou o foco. Esse é o típico estratégia de quem não consegue debater ideia. Então você tem que focar numa pessoa, porque é muito mais fácil achar falhas numa pessoa, porque todos nós somos falhos, né? Então, se você faz essa tática do espantalho, você consegue bater muito mais fácil. Agora, realmente debater em cima de ideias, colocar as ideologias, historicamente falando, o que aconteceu, o que cada um defende, isso eles não conseguem fazer, porque não dá para você justificar a morte de 150 milhões de pessoas. Então, você tem que ficar justificando alguma coisa que o Malafaia fez de errado, alguma coisa que o Feliciano falou de besteira, e aí você pega e joga essa pecha em cima da direita, a direita é isso, a direita é aquilo. E em vez de debater ideias, você debate pessoas. Só que, infelizmente, isso acaba colando numa parte das pessoas, que elas não enxergam que não se pode debater pessoas, tem que se debater ideias, cara, e isso daí tá meio longe ainda de acontecer no Brasil, né? É verdade. De certa forma,
de certa forma, não, eu concordo plenamente com você. A gente tem tido uma dificuldade muito grande, isso faz com que as ideias não consigam circular de uma maneira fácil, né? De forma até acessível. E essa onda de politicamente correto acaba ajudando bastante a sufocar novos pensamentos. Me permite, Flávio, fazer uma pergunta agora bem pontual dentro desse pensamento politicamente correto hoje. Como é que você tem enxergado aí esse movimento LGBT, o movimento gay no Brasil? Nós somos mesmo um país homofóbico ou esse movimento está exagerando na busca por esses direitos? Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que o uso da palavra homofobia, do jeito que ela é feito hoje, ele é um uso extremamente forçado. Homofobia foi uma palavra criada para descrever práticas que são, assim, práticas, cara, que assassinava a pessoa porque ela era homossexual, ou esse tipo de coisa, nesse nível. Quando você chega num ponto que a gente está hoje, é porque a coisa ficou muito doente. A sociedade está ficando doente. Sabe, o cara vai no jogo de futebol e se ele falar bicha, ele é homofóbico. Isso não é verdade, sabe? E eu acho que a questão dos direitos para homossexuais, isso também é uma coisa muito complicada de você começar a legislar a favor de um grupo. Porque o Brasil, a gente tem 60 mil homicídios por ano. É um absurdo, é mais do que qualquer guerra, sabe, é mais do que 10 anos de guerra Israel-Palestina, é uma coisa inconcebível. No entanto, querem criar leis específicas para o que? Assassinato de homossexuais porque eles são homossexuais. Meu, essas leis já existem. Qualquer assassinato é uma vida humana que foi embora por causa de alguém. Então isso tem que ser punido da maneira que tem que ser punido, não sabe? Você fala, pô, cara, vou punir mais porque a vítima era gay, ou porque a vítima era negra, ou porque a vítima era indígena. Isso daí é dividir a sociedade. Então eu acho que o movimento LGBT em geral, ele é um movimento que promove o que? O gaysismo, né? Que é tentar privilégios para as pessoas que são homossexuais. Quando, na verdade, o que eu gostaria que a gente tivesse no Brasil é que todo mundo tivesse os mesmos direitos, sabe? Pô, se eu sofro algum atentado, uma tentativa de assassinato, seja eu gay, hétero, seja o que for, eu quero que a polícia investigue com a mesma insistência, com a mesma competência, sabe? Que tudo seja feito igual para as pessoas. As leis têm que ser iguais. Você não pode criar leis diferentes. E eu acho que a agenda LGBT brasileira, ela, como a do mundo inteiro, ela força isso. Por quê até? Eu enxergo que não é porque a maioria dos homossexuais queira isso. Longe disso, a maioria dos homossexuais são pessoas que vivem a vida comum. Cara, que sai para trabalhar todo dia, volta, assiste TV, sabe, mora com o seu parceiro, vai no shopping, faz compra. Esses caras não estão nem aí com a agenda LGBT. Só que você tem uma minoria de ativistas que são os militantes, sabe? Que assim como a população em geral não está nem aí com política, a população homossexual em geral não está nem aí com o ativismo LGBT. Só que a minoria faz uma tremenda de uma força para jogar a agenda, né, para frente. Então, é assim que eu enxergo. Eu tenho um monte de amigos que são gays. Cara, eu sou declaradamente conservador e a gente continua amigo, não tem problema nenhum. Porque não tem conflito. O conflito tá na cabeça dos caras aí, dessa militância. Eu acabo achando engraçado também nessa questão, Flávio, que ressalta-se aquilo que é um relativismo moral incrível, né? Não só nessa questão. Isso é um exemplo de um relativismo moral que também vai existir em outras questões. Por exemplo, se você for pegar os países onde os homossexuais têm menos direitos,
ou são mais perseguidos, digamos assim, são justamente os países islâmicos, né? E você acaba pegando um pessoal que consegue defender essas duas agendas ao mesmo tempo, né? Ah, somos a favor do respeito à cultura islâmica lá, e ao mesmo tempo queremos mais direitos para os homossexuais. E também, dentro desse relativismo, só para citar aí a figura do próprio Che Guevara, né, que não gostava muito não de homossexuais, segundo alguns biógrafos e alguns estudos feitos sobre ele. Esse relativismo moral também ajuda esse pessoal a atravessar o mar com um pé em cada canoa, né? E é por isso que eu falei para você agora há pouco, que a esquerda tá burra demais, né? Não tem mais ninguém que pense. Porque é exatamente o que você falou. Você só tem liberdade para expressar as ideias na sociedade judaico-cristã. No que a civilização ocidental judaico-cristã gerou, é um mundo onde você pode expressar suas ideias. Então, uma feminista só pode entrar numa igreja, sabe? E fazer uma coisa hedionda, como elas fizeram lá na França, de jogar sangue no chão e simular um aborto dentro de uma igreja. Ela só pode fazer isso, cara, porque ela está dentro da sociedade e é herança da civilização judaico-cristã. Se ela tentar fazer isso no Islã, que você falou, ela é morta na hora. O cara só pode, sabe, xingar um pastor, um padre no Facebook, falar mal e declarar que ele é gay e defender isso na sociedade que é herança judaico-cristã. Porque se ele fizer isso no Islã, como você falou, ele morre. Então, as pessoas não estão, esses caras não estão percebendo que o próprio direito deles de falar é fruto de uma civilização que eles estão querendo destruir. Então, a gente tenta evitar isso agora. Nosso papel é tentar evitar isso, mas se o pior acontecer e realmente a gente for para uma idade das trevas de novo, aí eles não vão poder falar mais nada, meu. E lá na frente ainda vai dar pra gente falar assim, eu te disse. Ainda vai ter que falar baixinho, eu te disse, senão a gente vai ser morto também. Flávio, você que está vivenciando aí a realidade política americana de perto, né? A gente falou muito aqui da realidade brasileira. Como é que está aí essa situação democratas republicanos? Ao que me parece, o conservadorismo americano e o liberalismo americano também entra em falência, né? Me parece que a agenda aí também está muito mais para uma linha contrária. A gente vê os Estados Unidos até com algumas posturas estranhas em relação à China, em relação à Rússia, a questão da Síria, enfim. Como é que está a situação política hoje americana? A situação aqui não é fácil, cara. Eu já sabia disso quando eu vim para cá. E, assim, quando você tá... Quem acompanha o governo Obama sabe que de longe, já é o pior governo que os Estados Unidos já teve. Obama, ele é realmente um cara comprometido com destruir os Estados Unidos como nação hegemônica do mundo. A gente sabe, ele retirou tropa de tudo quanto é lugar, ele está diminuindo a influência, e os democratas aqui é interessante o seguinte, existe uma certa separação, sabe, da pessoa com o partido. Eu conheço bastante gente aqui que odeia o Obama, especificamente, acho que ele tem sido um presidente ruim, mas que continua votando nos democratas. Porque aqui, democratas e republicanos é como palmeirenses e corintianos em São Paulo, flamenguistas, fluminenses no Rio de Janeiro, e por aí vai. Os caras são muito, sabe, muito rivais. Então, você conversa com alguém que é democrata, você falar que você é republicano, aí o assunto sobre política tem que acabar, senão vai sair briga. Mas acaba não entrando o presidente nessa. Então, infelizmente, eu acho que o fato do Obama ser um péssimo presidente não significa imediatamente que os democratas vão perder. Principalmente porque eles estão contemplando, né, essa faixa de população que são os imigrantes, a primeira geração de imigrantes, segunda geração de imigrantes.
E os Estados Unidos têm tido uma miscigenação suficiente para que isso já faça a diferença. Em relação à Síria, ontem e anteontem aqui foi bem noticiado, o pessoal está noticiando o tempo todo. Eles estão, assim, o interessante é que até a Fox News, que é o canal mais de direita, tem noticiado como algo, pela primeira vez, algo interessante que o Obama fez. Porque precisava ser feito. Agora, a análise é, você vai fazer essa coalizão com outros países ali da região, vai livrar o território do ISIS e você vai largar esse território para quem? Então essa é a pergunta que está todo mundo fazendo aqui. Quem vai ocupar? Os Estados Unidos já tem... O próprio Obama já falou mais de 10 vezes publicamente que ele gostaria que o regime da Síria caísse. E a outra pergunta que eles estão fazendo aqui é, mas você já vai estar lá, já vai estar combatendo o ISIS dentro da Síria, por que não, então, derrubar o regime da Síria? E aí eles estão levantando essas questões, vários programas que eu tenho visto, mas, no geral, acho que esse ataque ao pessoal da Nação Islâmica é a primeira vez que eu vejo a Fox News fazer algum tipo de elogio para o governo do Obama, pra ter uma ideia. Mas, no geral, a coisa aqui está bem esquerdizada também, viu? Não está fácil. É que aqui tem muita oposição, né? A oposição bate mesmo, eles falam forte, existe debate de ideias forte. Você tem o partido o republicano, você tem o Tea Party lá dentro, o Tea Party é uma direita bem mais direita. Então, você tem contraponto das coisas. A televisão é majoritariamente esquerdista, mas o rádio é majoritariamente direitista. Então, as coisas acabam se compensando um pouco, né? Mas, ainda assim, a esquerda está ganhando, tá? Eu acho que ela está ganhando terreno todo dia aqui. É uma coisa... Hoje eu acordei até meio chateado com o mundo, porque eu acho que a coisa não está andando numa direção boa. Por mais que a gente faça, que cada um faça a sua parte, parece que a coisa vai andando, vai piorando. No contexto mundial, Flávio, a gente já está perto aqui do finalzinho da nossa entrevista, mas no contexto mundial me parece que a gente tem aí algumas forças, né, disputando o mundo. É até interessante, de certa forma, que essas forças existam, porque elas acabam anulando um plano da outra e tal. Mas me corrige se eu estiver errado ou se a sua visão for outra. Mas a coisa que eu enxergo é mais ou menos assim. De um lado você tem o Bilderberg, do outro lado você tem o mundo islâmico, Rússia e China. O que sobrou aí dessa direita ou desse pensamento mais conservador americano, junto com os valores judaico-cristãos, que acaba fazendo uma aliança aí Estados Unidos e Israel, e essa galera aí tocando alguns projetos, mas pendendo muito mais para o lado do mundo islâmico, da esquerda, enfim, e num cenário bastante complicado, né? E a gente que tenta pensar um pouquinho mais livremente pede socorro. É isso mesmo ou eu estou sendo muito pessimista? Luiz, se eu falar que você está sendo pessimista, eu vou estar me negando, porque eu ando um pouco pessimista também. Desde que a Rússia começou a movimentação lá na Crimeia, eu tenho visto o Putin como um cara realmente a se temer. Ele realmente parece querer reconstruir o Império Soviético, né? E ele está ali, do lado da China, é o que você falou, é uma força muito grande. Por outro lado, a gente tem visto a islamização da Europa avançar muito rapidamente. Anteontem saiu umas estatísticas sobre alguns bairros de Londres e algumas cidades da Inglaterra. Você já tem vários lugares onde a população muçulmana é maior que a população cristã. Vários. Não estamos falando de pouquinhos. E a Espanha está para enfrentar também um momento terrível, porque a população muçulmana ali tem crescido muito rapidamente em vários países da Europa. E isso é rápido o crescimento, porque as famílias muçulmanas têm 6, 7 filhos, as famílias europeias têm 0, meio, 1. Então,
é uma questão de uma geração. Eu lembro que uns 15 anos atrás eu conversei com um amigo meu e a gente estava falando, acho que uma geração é o suficiente para mudar a Europa desse jeito. E realmente já passaram 15 anos e a gente está na metade do caminho para a Europa se tornar muçulmana. Então, essas forças, quando eu falo de islamismo, a gente sabe que as restrições à liberdade são muito grandes, né? As restrições à liberdade de expressão, sabe, liberdade de culto, não existe isso. Então você está retrocedendo em termos de liberdades individuais. A gente sabe que na Rússia é a mesma coisa, né? Pô, ali tem gente que está preso, cara. Na época que acabou a União Soviética, aquele pessoal lá que era aqueles milionários do petróleo, essas coisas, tem um monte de gente presa, cara, porque o Putin chegou, tomou conta quando ele assumiu e acabou. Não tem julgamento, não tem um tribunal onde a pessoa possa defender, o cara está preso e pronto. Então esse tipo de coisa acontece na Rússia, acontece nas nações islâmicas, acontece na China, e a gente vê que a liberdade está sendo, o mundo livre está sendo reduzido cada vez mais, que nem você falou. E aí a única nação que seria, vamos dizer, a mais responsável por prezar por isso, que é os Estados Unidos, está entregue na mão de um entreguista, que é o Obama. Então não é só você que está pessimista não, cara, eu também estou. E a gente fica, às vezes, esperando o pior, pensando, pô, vai estourar uma terceira guerra mundial em breve? Pô, não dava nem para saber isso, porque a coisa começa a ficar muito feia, né? Exatamente, exatamente. Flávio, obrigado pela sua receptividade. Eu vou me despedir de você por conta do meu horário aqui com a minha produção e tudo. A gente já passou aqui aproximadamente uma hora conversando. Para mim foi um papo muito agradável. Passou extremamente rápido, apesar de alguns assuntos serem densos, eu acho que a gente conseguiu ser bastante didático com quem nos acompanhou, né? Apesar desse pessimismo que tem tomado conta, que a gente falou aí no finalzinho, ações como essa, desse diálogo que a gente trava aqui, dá aquela pequena sensação dos cristãos se reunindo em cavernas antigamente para tentar se salvar ou para tentar expandir um pouquinho dos seus valores. Obrigado mesmo, Flávio, por ter aceito o meu convite. Eu espero que você, internauta aí que me acompanhou, que esse seja o primeiro de vários hangouts, que a gente não consiga apenas fazer programa de estúdio, mas consiga ampliar. Quem sabe a gente não consegue colocar num hangout desse figuras nacionais e internacionais, como é o caso do Flávio Quintela, onde a gente debata alguns assuntos de relevância para o Brasil e para o mundo, né? Não ficando apenas restrito aqui a Alagoas. Flávio, passo a palavra para ti, para tu se despedir aí do internauta, mandar um recadinho e eu volto para me despedir também do pessoal de uma forma a encerrar esse nosso bate-papo. Não, Luiz, só quero agradecer, porque foi legal mesmo, a gente conversou uma hora aí sem parar, foi super agradável, e obrigado a vocês, pessoal que assistiu, o pessoal que vai assistir o que ficar gravado. E quem tiver interesse em adquirir meu livro, só um recadinho que entrou em promoção essa semana na Amazon, amazon.com.br. Em vez de 35 está por R$ 29,90. Então tá mais baratinho. Acho que se comprar não sei quanto lá de 40 e poucos reais, você sai o frete grátis também. Então quem tiver interesse e quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu tenho um blog que chama Maldade Destilada. É só dar um Google. Maldade Destilada, e meus textos estão lá também. Uma boa noite, pessoal. Aí. Obrigado, Flávio, mais uma vez. A minha produção já informou, colocou os links aí para compra do teu livro no Twitter da gente, aqui do Cada Minuto. Obrigado a você, internauta, pela companhia. Obrigado a você que acompanhou pelo site, você que acompanhou pelo YouTube. Esse papo vai ficar gravado, né, para você quiser aí ouvir e reouvir. A gente vai tentar colocá-lo no SoundCloud, né, é o que a gente costuma fazer também com outras entrevistas. E eu me despeço aqui e reencontro vocês na próxima terça-feira, às 7h30. Divulgarei quem é o nosso próximo convidado. Flávio, brigadão e até a próxima, companheiro.